a primeira igreja batista do Salvador, Filadélfia. Mas eu quero falar numa primeira igreja batista que é bem mais antiga do que essa, que é a primeira igreja batista em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Nós vamos ver a partir do versículo de número 42. Eu vou fazer algumas considerações rápidas nesse texto, e eu quero então fazer um destaque em uma das áreas desta igreja, para podermos então caminharmos com outro texto dentro da reflexão que o Jesus colocou no meu coração hoje. Atos capítulo 2, versículos 42 até o versículo de número 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Eu já devo ter pregado nesse texto, acho que no mínimo umas 200 vezes, né? E aí alguém pode dizer, mas pastor, então esse é daqueles sermãos que os pastores guardam e pregam em todo lugar? Não, absolutamente. Do mesmo texto, a gente consegue tirar várias mensagens. Eu conheci um colega que pregou quase um ano no texto de João 3,16. E pode tirar várias mensagens diferentes, e o texto é apropriado, principalmente para uma igreja como essa, que faz 119 anos de história, porque é um texto da igreja modelo, da Bíblia para a nossa vida. Existem muitas outras igrejas na Bíblia, né? Em Apocalipse, a gente vê as 7 igrejas de Apocalipse. Paulo escreve a várias igrejas, a maioria, se não todas, ele foi o fundador. Existem orientações também com relação a outras igrejas, mas essa é a igreja que deve nortear a nossa caminhada. Não é a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, alguns irmãos pentecostais dizem que é a igreja do fogo, né? Que é a igreja que devia ser modelo, e de fato não é, porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas, né? Ela tinha problemas. Se você pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que do primeiro ao último capítulo, Paulo fala de problemas e mais problemas que aquela igreja enfrentava. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas uma igreja que vivia numa situação bastante complexa, como nós também. Não existe igreja perfeita aqui na terra, né? Hoje nós estamos na igreja militante, e a igreja militante é uma igreja que tem suas falhas. Um dia estaremos na igreja triunfante nos céus, aí então não haverão mais problemas com relação à nossa caminhada. Mas a melhor igreja para você poder nortear, para você poder tirar princípios, tirar valores que norteiem a nossa vida, sem dúvida nenhuma, é essa igreja que é a primeira igreja, se não batista, mas cristã, que a Bíblia nos dá notícia. Ela nasceu ali a partir daquele sermão maravilhoso de Pedro, que foi feito ali logo após a festa de Pentecostes dos judeus, onde mais de 3.000 pessoas se converteram, né? 3.000 pessoas foram batizadas, e a partir dali então nasce a igreja, que traz consigo algumas marcas que precisam ser consideradas por todas as igrejas que a sucederam. E eu queria ver algumas dessas marcas. Eu vou me deter em uma, mas rapidamente, só para não passar batido no texto. A primeira marca da perseverança, né? Versículo de número 42, e também o versículo de número 46, que mostra a perseverança daquelas pessoas.
Perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, nas orações. Era uma igreja que perseverava, ela caminhava, ela começava, e perseverança é exatamente isso. Começar e seguir em frente e continuar, custe o que custar. É muito fácil começar. Meu grande discipulador, Oliveira Araújo, com quem trabalhei, tive a honra de trabalhar 2 vezes como auxiliar na primeira igreja batista de Vitória, ele tinha uma expressão que eu achava o máximo. Ele dizia que nós éramos muito bons em iniciativas, mas terríveis em acabativas. É uma expressão meio que forçada do ponto de vista do português, mas que expressa bem essa questão na vida de muita gente. Muita gente começa um projeto, e começa muito bem, começa uma caminhada e começa muito bem, mas desiste no desdobrar da sua caminhada. Começa firme numa doutrina, nos princípios, nos valores, mas aí aparece alguém com uma doutrina estranha, uma doutrina de anjo, uma doutrina de uma falsa profeta ou de um falso profeta. Daqui a pouquinho o irmão está indo embora, e aí um dia você encontra com ele na rua e fala: por que você saiu da igreja? Ah, porque eu descobri a verdadeira igreja de Cristo, né? E ele norteia esse entendimento da verdadeira igreja de Cristo em alguma doutrina estranha que ele aprendeu. E tem muita gente que sai das nossas igrejas com esse tipo de sentimento. Aliás, tem gente dentro de nossas igrejas que pensam dessa forma. Eu nunca me esqueço, em 92 eu trabalhava na Convenção Batista Baiana, e tinha uma moça que trabalhava comigo lá, eu não me lembro o nome dela, e mesmo que lembrasse não iria citar, e ela estava se formando, e nós conversávamos a respeito de vários assuntos, e aí ela se referiu a Jesus Cristo nos seguintes termos: Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Deus só tem um, que é o Pai. Quer dizer, uma pessoa saindo do seminário que não conhece uma doutrina básica da nossa fé, que é a doutrina da Trindade. Não consegue identificar a divindade de Cristo. E eu fiquei escandalizado com aquilo, mas eu sei que em nossas igrejas está cheio disso, de crente sabatista, crente que quer guardar o sábado de qualquer jeito, porque se não guardar o sábado vai para o inferno, não tem a marca de Cristo. Crente que acha que Jesus é um anjo, né? E isso não tem só lá fora, não, tem aqui. Mas a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina, ela aprendia e seguia adiante. Meu irmão, você quer se alimentar espiritualmente? Vem para a tua igreja. Tem crente batista, pastor, nessa igreja aqui não, mas por aí está cheio assim, que vem na igreja no culto de oração, vem na igreja no domingo, mas na sexta-feira não. Sexta-feira eu vou ali na sessão do descarrego, porque eu estou precisando disso. Toma juízo, irmão. Toma juízo, sessão do descarrego, fala sério. Você não precisa ir se alimentar em outros pastos, até porque tem muito pasto por aí, cheio de erva venenosa. Aqui é o seu lugar, perseverar na doutrina. Ah, mas tem coisa que eu não entendo. Procura o seu pastor, procura o seu discipulador, procura um líder da igreja, mas fica firme. Ah, pastor, mas eles foram lá em casa, foram 2 pessoas, que eu não vou nem falar o nome da religião, 2 testemunhos de Jeová lá em casa, bateram na porta. E aí, eu não quis nem receber, porque eles falam coisas que às vezes eu não sei responder. Sabe por que não sabe responder? Porque não lê a Bíblia. É por isso que não sabe responder. Ah, mas eles não falam coisas da Bíblia, eles falam coisas de trechos da Bíblia que a eles interessam, e muito crente se deixa levar. Daqui a pouquinho está deixando a igreja para se juntar a um grupo que quer viver para sempre no paraíso da terra. Fala sério, meu irmão, eu vou para o céu. Não perdi nada aqui não. Eu quero viver para sempre. A minha esperança é celestial. Amém, irmãos? A nossa esperança não é terrena. Então a igreja de Cristo precisa ser perseverante na comunhão, no partir do pão, nas orações, estarmos juntos, não só aqui, mas lá fora também. O que adianta você cumprimentar todos os irmãos aqui dentro
e quando cruzar com ele lá fora, fingir que nem o conhece. Às vezes a gente fica meio triste porque passa por alguém e a pessoa não cumprimenta. Nem sempre é porque ela é mal educada, às vezes é porque não prestou atenção. E o problema não é um cumprimento, mas é o carinho. Preste atenção, você tem que ter o mesmo carinho que você tem pelo irmão aqui dentro, quando você estiver cruzar com ele lá fora. O que adianta abraçar ele aqui, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e chegar lá embaixo, você nem se aproxima dele, nunca convidou ele para tomar um café na sua casa, nunca foi convidado também, né? Porque isso é via de mão dupla, vai lá e vem cá também, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? Vai lá e vem cá. Mas a perseverança tem que ser algo marcante na nossa vida. Marcante. Eu tenho que amar os meus irmãos, não só dentro da igreja. Amar dentro da igreja é fácil, né? Abraçar, pega na mão do seu irmão, ora por ele, abraça o seu irmão, né? Isso é fácil. E lá fora, na hora que as coisas estiverem apertadas, e às vezes você olha e nem presta atenção, né? No partir do pão, nas orações, aqui tem uma conotação bastante simbólica também, né? O partir do pão é aquela comunhão mais íntima, é na hora da refeição que você está com mais intimidade com as pessoas que você ama. Isso não quer dizer que você tem que convidar o irmão para comer na sua casa todo dia, né? Eu conheci um líder de uma igreja lá na cidade de Itabuna, quando eu trabalhava com Hélio Lourenço da Silva. Ele era um líder de determinada igreja, que ele chegava na casa dos irmãos e, com base nesse texto, ele chegava e ia abrindo geladeira, mexia nas panelas. Não é isso que a gente tem que fazer. Primeiro que eu tenho que ter educação, né? Mas eu tenho que compartilhar, eu tenho que estar junto com os meus irmãos, eu tenho que viver em comunhão, em perseverança, porque é fácil fazer isso de vez em quando, mas eu não tenho que fazer de vez em quando, tenho que fazer sempre. Eu sei que o tempo não é apropriado para visita, mas você pode ter contato com os irmãos através de rede social, telefonema, irmão. Tem gente que só liga para o irmão no dia do aniversário, quando lembra. Onde é que está a comunhão? Então a perseverança era uma marca. Uma outra marca aqui é no versículo 43, o temor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus, acima de tudo. É ter o mesmo sentimento que Paulo tinha, né? Não há nada para mim mais importante do que viver para a glória de Deus. Não há nada para mim que seja mais importante do que viver numa relação profunda com Deus. Quem teme a Deus, tem Deus como prioridade na sua vida. Será que Deus é prioridade na sua vida? Quando você tem que tomar algumas decisões na sua vida, você se baseia no quê? Na palavra dos sábios segundo o mundo ou na palavra de Deus? Naquilo que pode trazer resultados para você, pessoalmente, ou naquilo que pode trazer resultados para a glória de Deus? Nós temos que viver para a glória de Deus. Quem vive o temor do Senhor, vive para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus, irmãos. Viva para a glória de Deus. Eu vou acabar nem conseguindo me prender onde eu queria lá na frente, mas eu vou seguir aqui, porque quem manda é Deus e a gente vai levando e trazendo aquilo que Ele tem. Viva para a glória de Deus, temer a Deus. Quem teme a Deus não precisa ficar perguntando o tipo de roupa que vai usar, se pode ou não pode assistir determinado programa de televisão, o que deve falar, com quem deve se relacionar. Quem tem temor a Deus não precisa de uma lista. Tem uma outra igreja aí, essa eu não vou falar o nome mesmo não, mas tem uma outra igreja aí que até porque Testemunho de Jeová não é igreja, por isso que eu falei, né? Tem uma igreja por aí que quando a pessoa se decide, ela recebe um livrinho de usos e costumes. Naquele livrinho de usos e costumes, tem até a cor de roupa que ele tem que usar. Por exemplo, de acordo com aquele vizinho, o camarada não podia ser torcedor do Vitória e nem do Flamengo, porque aquele livrinho diz que é pecado usar roupa preta e vermelha. Pense num absurdo desse. Tá certo.
Pense no negócio desse. Ele gostou lá, ele é Bahia, né? Quem teme a Deus não precisa receber um livrinho de regras, não. Precisa saber como é que namora, com quem namora, quais são os limites no namoro. Na minha vida de intimidade com o meu marido, com a minha esposa, você não precisa ter alguém para te... É claro que a orientação conjugal é sempre bem-vinda, mas tem coisa que você não precisa nem perguntar. Tem gente que pergunta, não é porque não sabe, é porque quer receber, de alguma forma, uma palavra que dê a ele o direito de fazer aquilo, né? Então, queridos, precisamos ter temor no coração, como a igreja primitiva, que eu chamo de primeira igreja batista em Jerusalém. Precisamos temer a Deus. Temer a Deus não é só ostentar um título de crente batista. Eu sou crente batista. Eu sou cristão. Aí bota a Bíblia embaixo do braço e sai por aí. Aleluia! Glória a Deus! Isso não quer dizer muita coisa não, irmão. Andar com o livro embaixo do braço. Tem gente por aí que anda com o livro de São Cipriano embaixo do braço, e aí? Muito mais, até porque isso aqui não é um livro comum, isso aqui é papel, né? É tinta, isso aqui é couro, né? Mas o que emana daqui é a palavra do próprio Deus para a nossa vida. Quem teme a Deus, guarda essa palavra no seu coração e vive para a glória de Deus. Quem teme a Deus tem essa palavra como seu manual de vida, e não apenas como um livro religioso, igual o Corão ou igual qualquer outro livro. Esse daqui para nós é a palavra do Deus vivo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e deve servir para a nossa educação, para a nossa formação, para o nosso discipulado. E quem teme a Deus tem isso, com certeza. Tem outras questões também, mas eu quero aqui ainda, no versículo de número 43, um pouco mais adiante, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram, aí eu estou falando de fé. Estou falando de fé. A igreja primitiva tinha muita fé. Eles viviam em comunhão na fé também. E ter fé aí não é fazer uma fezinha, né? Que é, eu vou lá na loteria fazer uma fezinha, vou ver se eu dou sorte. Não, fé e sorte não são a mesma coisa. É diferente. Fé é você acreditar no invisível. Fé é você crer naquilo que você não consegue ver. Você quer ver uma coisa? Quem tem fé que Deus existe, diga amém. Você sabe por que você tem fé que Deus existe? Porque você nunca viu a Deus, mas você sabe que Ele está no meio de nós. Às vezes você vai em algumas igrejas aí, do reteté, hoje em dia já não é mais reteté nem canelinha de fogo, hoje é manto. Já viu o manto como é? As pessoas vestem aquela roupa esquisita e ficam dançando, parecendo o meu tempo de candomblé, de umbanda, né? Principalmente de umbanda, é muito parecido. Aí eles dizem assim, Deus está no meio de nós. Aí começa aquela gritaria, aquele fuzuê, cada um falando numa língua diferente, e aquilo demonstra que Deus está no meio de nós. Presta atenção aqui, irmão, vou falar para você um negócio. Eu não preciso disso para saber que Deus está no meio de nós. E eu tenho convicção de que Deus está no meio de nós. Por quê? Porque eu tenho fé. E a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu sei que existe. Alguém está vendo Deus aí? Mas Ele está no meio de nós. E ninguém precisa gritar para saber isso. Ninguém precisa rodopiar, nem cair, nem virar cambalhota, nem falar em qualquer outro idioma. Deus está no meio de nós e ponto final. Aqueles irmãos ali, eles tinham fé. Eles tinham fé, eles sabiam que eles estavam vivendo numa relação profunda com Deus, através da pessoa de Cristo, através de Jesus Cristo, como nós. Nós vivemos para a glória de Deus através da pessoa de Cristo, que entrou na nossa vida e mudou a nossa história. Em termos de religião, eu sou um cara bem rodado, por assim dizer, né? Eu, quando criança, eu fui católico,
fiz a primeira comunhão, não continuei na igreja católica porque eu fiquei meio frustrado. Quando eu fazia o catecismo e me preparava para a primeira comunhão, eu tinha uma expectativa muito grande, porque as freiras ensinavam que Jesus, quando se ora pela hóstia, quando se reza pela hóstia, ele se transforma no próprio corpo de Cristo, com carne, com sangue, né? E isso é a doutrina da transubstanciação, e eles pensam literalmente isso. Então ali gerou em mim um sentimento de querer ter uma experiência sobrenatural. Olha que experiência! Eu ia ter uma relação com Jesus em carne e osso ali, né? E chegou o dia da primeira comunhão, eu todo assustadinho, eu já era grandão, já era um girafão assim, me deram uma vela desse tamanho para segurar, eu não sei quem fez primeira comunhão, eu não sei se hoje ainda é assim, né? Me deram uma vela desse tamanho, primeiro para tirar foto, né? Aí tirei a foto, um cacharel, alguém sabe o que é cacharel? Um cacharel branco, bonito, eu segurando assim. Aí entrei na fila para a primeira comunhão, assustado, e eu estava com muito medo, porque eu fiquei com medo de morder Jesus Cristo. Porque as freiras ensinavam o seguinte, você pega, quem já fez sabe como é, pega com a língua e bota no céu da boca e deixa derreter, não é assim? Isso. E eu fiquei com medo, porque criança é traquina, né? Eu falei, vai que eu dou uma mordida, né? Então eu fiquei com muito medo, e aí eu fui, chegou a minha vez, e eu saí dali frustrado, por dois motivos. Primeiro, não senti nada de sobrenatural, eu queria ter uma experiência sobrenatural. Segundo, eu fiquei bravo com o padre, porque o vinho ele tomou sozinho, ele não deu para ninguém. E eu queria ter tomado aquele vinho naquela hora. Aí saí de lá eu fui para o budismo, mas não tive uma experiência muito profunda com o budismo não. Aprendi alguns mantras deles, mas fiquei muito pouco tempo. Até que alguém me convidou para ir para um lugar onde eu ia ter uma experiência sobrenatural. Você não quer sobrenatural? Então vamos lá. Eu tinha 12 anos. Cheguei no lugar, todo mundo vestido de branco. Algumas pessoas estavam, que era como aqui, só que era cercado, ninguém passava para o lado do altar, né? E aí eu olhei para aquele altar, vi a galera que eu já conhecia, que lá tinha alguns santos que eu conhecia do catolicismo, só que ali tinha outro nome, né? Eu vi um São Sebastião, que eles chamavam de Oxóssi, eu vi um São Jorge, que eles chamavam de Ogum, eu vi uma Aparecida, que eles chamavam de Oxum, aí todo mundo de branco. Aquela galera, de repente, começou a incorporar entidades, e eu vi aquilo, eu falei, olha o sobrenatural aí. Aí eu falei, estou em casa, todo mundo de branco, branco é a cor da paz, a galera do bem que são os santos daqui, e o sobrenatural que eu queria estava ali. Entrei com 12 anos, fiquei até os 28. Pastor Bezerra pode ser bom de escatologia, mas de macumba eu entendo mais do que você. Pode ter certeza disso. Ele é bom de escatologia. Foram 16 anos em terreiros de Umbanda, Candomblé, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Então eu tive uma experiência bem ampla, né? Mas eu aprendi a ter fé quando eu cheguei na igreja evangélica. Foi aqui que eu aprendi. No primeiro momento não, porque eu era penteca mesmo, né? Era pentecostal mesmo, daquele do reteté, canelinha de fogo. Mas depois que eu comecei a me aprofundar nas Escrituras, com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais, eu deixei de lado algumas daquelas crenças e passei a me dedicar àquilo que eu consegui enxergar na Bíblia, e aí então eu comecei a ter fé de verdade. A fé que aqueles que são da igreja de Cristo precisam ter. Meu irmão, não fica se preocupando em ver alguma coisa. Eu saí da igreja batista que eu não vejo milagre aqui. Você não vê milagre aqui? Olha para mim. Sou ou não sou um milagre de Deus? Se nós dessemos oportunidade para que cada um desse o seu testemunho aqui hoje, muitos milagres nós ouviríamos. Uma vez lá em Itabuna,
falando numa escola, um jovem, depois de uma palestra minha, falou assim: rapaz, eu queria ser igual você, fazer um monte de coisa errada, depois me converter e ficar famoso. A visão de uma pessoa que não sabe o que é. O milagre acontece na vida de todo mundo. E aí um irmão falou para mim: pastor, você sabe o que eu queria de coração? Eu queria ter vivido o que você viveu, mas para ter experimentado o milagre que você experimentou. Sabe o que eu disse para ele? Falei: meu filho, o milagre na minha vida foi Deus ter me tirado de lá. O milagre na sua foi não ter permitido que você passasse por lá. Às vezes a gente se perde nessa coisa, porque tem gente que gosta muito de ouvir um testemunho de um ex qualquer coisa, né? Mas todos nós somos ex. Você é ex, irmão. Eu não sei o que você é ex, né? Mas você é ex alguma coisa, pelo menos um ex-pecador não arrependido, com toda certeza. Porque ninguém nasceu crente. Nós nos tornamos crentes, nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Cristo como Salvador. Então a fé era a marca daquela turma. E aqui a compaixão, é aqui que eu quero me prender um pouquinho, vou levar os próximos 15 minutos nisso aqui. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E aqui eu quero levá-lo agora para o texto de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, para a gente caminhar um pouquinho só nesse texto. Prometo que eu não vou demorar, mas eu preciso falar isso para você. Aquela igreja, ela tinha compaixão no coração. Como é o tema mesmo daqui? Como é que é o tema? Aquela igreja tinha essas marcas. E quando eu penso em compaixão, misericórdia, eu penso em sentir no meu coração a dor que o outro está sentindo, com tanta intensidade que eu não consiga deixar de fazer alguma coisa. Olha esse texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 14. Vou ler alguns versículos aqui e você me acompanha. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha só que encrenca que nós nos metemos agora. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E para encrencar ainda mais agora, assim também fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Não sou eu que estou falando, não. Quer reclamar, vai reclamar com Tiago. E o último que eu quero ler aqui, os outros dois últimos. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E por último, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha que encrenca que nós arrumamos aqui se não tivermos uma boa chave interpretativa para compreender esse texto. Primeira coisa, o livro de Tiago foi um dos últimos a entrar no cânon justamente por causa dessa visão que parece destoar daquilo que é o princípio paulino de fé e obras, né, que a gente vê em Efésios. E aí eu vou pedir para não colocar o texto que eu vou falar agora, só para a gente poder lembrar. Quando Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 2, ele fala sobre fé em obras, e o pessoal lá, não coloque, por favor, o texto. Quero ver quantos decoraram esse texto. Porque pela graça... Continua. O principal é o seguinte: vocês pararam de falar por quê? O 10.
Você está vendo que dificuldade, irmãos? Pode colocar o 10 aí, por favor. 2:10. Quando a gente fala no livro de Efésios, e a gente usa esse... Não, é o 2:10. Efésios 2, capítulo 10. Isso. Vamos ler juntos? Essa dificuldade que eu vi nessa igreja, eu vejo em muitas igrejas. A gente decora o 8 e 9. Porque o 8 e 9 não tem nada a ver comigo. Sou salvo pela graça. Por meio da... E isso não vem... É o quê? Dom de Deus. Para que ninguém... Não pelas... Pois é. Então, olha só. Se não depende de mim, então eu não tenho que fazer nada, certo? Errado. Os versículos 8 e 9 mostram a ação de Deus. O versículo 10 mostra a nossa ação. Bota lá. Pois nós fomos feitos nele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Por que a gente não decora esse versículo? Porque esse versículo depende da minha ação. Esse versículo depende do meu trabalho. Agora é trabalho meu, não é de Deus não. Deus já me salvou, Deus já me preparou para que eu pudesse andar em boas obras. Agora quem tem que realizar as boas obras sou eu. E a gente não decora por causa disso, porque é ação que diz respeito a nós. Existe contradição desse texto com o texto de Tiago? É óbvio que não, porque quando Tiago ele fala a respeito de fé e obras, ele fala que a fé, se não tiver obras, é morta. Por quê? Porque não é uma fé genuína. Uma fé genuína, ela pressupõe as ações de Cristo através da nossa vida, nos contextos que nós vivemos. Ela pressupõe isso. Agora, é diferente do Espiritismo. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ele diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Quem já veio de lá sabe do que eu estou falando. Então, eles fazem boas obras para alcançarem a bênção de Deus, né? Para serem salvos ou entrarem naquele processo. Nós não. Nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Quando somos salvos, as boas obras fazem parte do nosso caminhar. Aqueles irmãos, aí voltando o texto lá para Atos, aqueles irmãos tinham isso na sua vida. Eles tinham isso na sua vida. Eles dividiam o que tinham. Eles compartilhavam as coisas que tinham com pessoas que não tinham. Nós precisamos aprender que isso faz parte das características básicas de uma igreja. Por isso que está aqui. É característica básica de uma igreja. Viver para a glória de Deus pressupõe fazer boas obras. Não é só ser religioso. Vir para a igreja é fácil, irmãos. Vir para a igreja é muito fácil. Você pega o seu veículo, alguns vêm andando, não importa. Você guarda o seu veículo no estacionamento, entra na igreja, adora a Deus, vai embora para casa, isso é fácil. O difícil, às vezes, para alguns, é envolver a sua vida nessa causa. Envolver os seus recursos nessa causa. Envolver os seus dons nessa causa. Envolver os seus talentos, suas habilidades nessa causa. É isso que Deus espera de nós, queridos. Nós somos os representantes de Deus. Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, diz que nós somos a carta
escrita por Deus, não em tábuas de pedra, não é aquela coisa da lei, eu não faço porque Deus está mandando, eu faço porque está encravado no meu coração. Se eu sou nascido de Deus, essa compaixão, essa misericórdia, elas estão encaixadas no meu coração, elas fazem parte, elas foram encravadas no meu peito, pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Você entende isso? Então essa tem que ser uma característica da igreja. A igreja tem que ter essa característica, e isso não é contraditório, não. Durante muito tempo, o pastor Jorge é pastor há mais tempo do que eu, mas eu ainda peguei um pouquinho do tempo em que se falava que o evangelho social era para mandar a pessoa de barriga cheia para o inferno. Você chegou a ouvir isso? Evangelho social era para mandar a pessoa de barriga cheia para o inferno. Que heresia, que loucura, que besteira! Jesus alimentava as pessoas. Jesus se empenhava em curar as pessoas. Pregava o evangelho, era a sua função principal. Aliás, ele é o próprio evangelho. Ele é a boa nova que veio a nós. O evangelho que atende às necessidades é um evangelho que precisa ser pregado. Eu quero parabenizar essa igreja pelas ações que fazem com população de rua, nos presídios. Quero parabenizar, porque é isso que Deus espera de nós. Essas pessoas que vivem nesse contexto, para que elas se convertam, elas precisam ouvir o quê? Precisam ouvir? Palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E quando eu vou, segundo o texto voltando lá para Tiago, aí eu chego, eu encontro uma pessoa na rua, com fome, com frio, sem esperança nenhuma, abandonado pela família. Aí eu me ajoelho perto dele, primeira coisa eu faço uma pose para selfie, porque não pode faltar selfie. Aí eu prego o evangelho para ele, os 4 pontos, os 5 pontos, os 7 pontos, cada um prega da forma que quer, com as cores da pulseirinha, do jeito que quiser. Aí ele recebe Jesus, às vezes chorando. Aí eu chamo os irmãos, vem cá irmão, mais um pecador arrependido. Ó, que belos hinos cantam lá no céu. Vamos orar, e todo mundo impõe as mãos e ora. Terminou de orar, amém irmão? Amém. Deus te abençoe, meu filho. Agora você faz parte da família de Deus. Tchau. Deu para entender, irmão? Está certo isso? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz, lá em Tiago, olha o que Tiago fala sobre isso. Ó. Qual é o proveito disso? Ter falado do amor de Deus ali. O cara recebeu a Jesus, graças a Deus, é Deus quem vai cuidar da vida dele. Mas qual é o proveito na minha ação com relação àquela pessoa? Ou será que nós somos meramente religiosos? Eu conversava mais cedo, quando eu cheguei aqui, e já vou terminar, eu sei que eu tenho um horário, se bem que essa hora não tem toque de recolher não, né? Posso falar mais 15 minutos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? Amém? 15 vezes 3 dá quanto, pastor? 45. Ele se escorrega logo, fala, não é comigo não, é contigo. Eu estava falando que cristianismo é mais do que religião. Do ponto de vista sociológico, antropológico, nós somos uma religião, o cristianismo é uma religião. Aliás, uma das maiores, né? Se não a maior, são 2 bilhões e 300 milhões de cristãos, ou que se declaram cristãos no mundo, contando todas as correntes cristãs. Mas eu não considero o cristianismo religião, do ponto de vista bíblico. Você quer ver? Vamos pensar em algumas religiões. Judaísmo, budismo, islamismo. Pronto, tá bom aqui.
Judaísmo. Quem é o grande líder do judaísmo? Moisés. Islamismo. É o Muhammad, né? O Maomé. O budismo, Siddhartha Gautama. O espiritismo, o Allan Kardec. Muito bem. E o cristianismo, Jesus Cristo. Onde estão os líderes dessas 4 primeiras religiões que eu falei? Onde estão? Como diria um comediante algum tempo atrás, morreu. Morreu. Estão mortos. E cadê Jesus Cristo? Dê um glória a Deus, porque Ele está no meio de nós agora. Percebeu a primeira diferença? Quer ver a segunda diferença? Uma interpretação da palavra religião. Religião, ela vem do latim, termo religare. E ela significa o quê? Os esforços humanos para se encontrar com Deus. Então é o homem buscando se reconectar com Deus, por isso que é o religar. Cristianismo é assim? Sim ou não? Oi? É o contrário. Não é o homem procurando Deus, não, é Deus procurando o homem. Ele desceu dos céus para vir nos encontrar aqui na terra. Então não é religião, a essência do religar não está no cristianismo. Não está no cristianismo. Claro que nós decidimos caminhar, né? Os nossos irmãos que são reformados vão dizer que na realidade existe todo um processo que é o próprio Deus quem escolhe. Eu tenho dificuldade de entender isso, mas respeito a posição deles, mas eu prefiro acreditar que Deus, pelo seu livre-arbítrio, nos deu o direito de escolher caminhar com Ele. Mas não fui eu que fui até Ele, Ele que veio até mim. Antes que nós pudéssemos amá-lo, Deus nos amou em Jesus Cristo. Se você ler o livro de Romanos, você vai mudar um conceito. A gente fala assim, eu recebi Jesus como o Senhor da minha vida, como o meu Salvador. Está errado isso, sabia, pastor? É Deus que me recebeu. Foi Deus que me recebeu. Eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, é diferente. Ele é o Senhor da minha vida, mas foi Ele que me recebeu. Foi Ele que me deu a salvação. Porque nesse relacionamento miserável era eu. É eu. Imagina eu, um miserável pecador, recebendo o Deus da glória. Não, o Deus da glória me recebeu, um miserável pecador. Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vai tocar campainha não, né? O pastor falou que aqui tem uma campainha que quando alguém fala uma heresia, toca uma campainha. Eu falei, então não vai dar nem para eu pregar, que vai tocar tanto essa campainha que eu não vou nem conseguir falar. Eu estou brincando, é claro que não. Você entende isso, irmãos? Então, para encerrar, eu quero só ver o resultado disso tudo, dessa perseverança, temor, fé e compaixão. Versículo 47 de Atos capítulo 2. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Olha o resultado de uma igreja dentro do padrão de Deus. Primeiro, a simpatia. As pessoas vão olhar para você na rua e vão dizer assim, meu irmão, você é diferente. O que é que você tem que você é diferente? Agora tem que ser um crente espontâneo, tem que ser um crente, você pode até ser tímido, mas ser carrancudo, pelo amor de Deus, já basta Pedro, né? Ainda bem que ele se converteu. Você tem que ser uma pessoa espontânea. É por isso que eu falei ontem de ser carismático. E esse ser carismático tem a ver com os dons, a carisma de Deus, o presente de Deus que nos faz irradiar a alegria de Cristo. Eu sou alegre em qualquer situação, irmãos. Até porque o brabo é meio complicado. Pelo menos já foi, hoje não é mais, estou brincando. Aqueles que me contrariaram no passado se deram mal. Mas hoje em dia você pode até me contrariar, não tem problema. Porque hoje eu vivo a espontaneidade de Cristo na minha vida, nós temos que ter isso. E aí então o resultado final é isso, uma igreja que cresce. Uma igreja militante que cresce a cada dia.
Uma igreja militante que se desenvolve a cada momento para a glória de Deus. Amém, irmãos? É isso que Deus tem para você nessa manhã. Eu queria que você lembrasse desses dois textos, mas principalmente do texto de Tiago. Tenha compaixão no seu coração, irmãos. Seja compassivo. Olhe para as pessoas com misericórdia. Quer dizer, misericórdia é uma conjunção de dois termos que significa literalmente o seguinte: sentir a miséria da pessoa no seu próprio coração. É desse lado mesmo? Não, na realidade é no meio, né? A gente diz que é aqui, mas é no meio. Sentir a miséria da pessoa no seu coração de tal maneira que você tenha vontade, desejo de abençoá-la, de ajudá-la. É assim. É isso que Deus tem para nós. E com base nesta igreja, e eu estou falando numa igreja que faz 119 anos. Essa igreja aqui já faz quase 2000 anos. 2000 anos ela tem. De bênção, de graça, de misericórdia e de amor. Fecha seus olhos agora, nós vamos orar, encerrando esse meu tempo. Eu quero voltar a palavra para o pastor na sequência dessa oração que eu quero fazer. E o meu desejo, irmãos, é que você possa aproveitar ao máximo tudo que você ouviu no dia de hoje. Porque é o que Deus tem para você. E a grande vitória nossa, quando nós ouvimos a palavra, é ser praticante dessa palavra. Eu não sei quais são as marcas dessa igreja que estão na sua vida. Eu não sei se tem alguma marca dessa igreja que precisa melhorar na sua vida. Mas eu sei que se você manter essas marcas do temor, da fé, da comunhão, da perseverança, da compaixão na sua vida, Deus vai fazer milagres através da sua vida e na sua vida. Eu sei disso, são 33 anos servindo a Deus, e Ele tem feito isso na minha história. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Pense no que você ouviu, e sinceramente, irmãos, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nem levantar a mão, mas sinceramente, você e Deus, se tem alguma coisa com base nisso que nós ouvimos, que te incentiva a fazer alguma mudança na sua vida, diz para Deus agora: olha Deus, eu ouvi isso e quero mudar isso na minha vida. Eu tenho que ser mais compassivo, eu tenho que ser mais temente, eu tenho que ter mais fé, eu tenho que ser mais perseverante. Diga isso para Deus e deixa Ele fazer isso na sua vida. Eu quero que você e Deus agora, fale com Deus, você sozinho, com base nisso que você ouviu. Todas as vezes que eu prego sobre isso, eu percebo que tem alguma coisa que tem que ser melhorada na minha vida. Eu espero que você também tenha essa percepção e possa ajustar o que precisa ser ajustado. Ah, Deus bendito, Deus querido, Deus de amor, de misericórdia, Deus santo, que por amor a nós mandou Jesus Cristo, seu Filho amado, Deus encarnado entre nós, para nos salvar, para nos resgatar. Nós queremos agradecer pela porção da Tua palavra nesta manhã compartilhada. E queremos rogar no nome de Cristo, que o Senhor aplique nas nossas vidas essa palavra, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, fazer os ajustes necessários para que nós estejamos cada dia mais alinhados, afinados com esta palavra. Que esta igreja, Senhor, que completa 119 anos, possa se alinhar também, se ajustar com todos os princípios, cada dia mais, e nós sabemos que esses ajustes serão necessários por toda a nossa história na terra. Todos os dias nós temos que aparar arestas,
Todos os dias nós temos que fazer ajustes e o Senhor é o Deus que nos abençoa nessa direção. Então, no nome de Cristo, Senhor, dá-nos graça nesta manhã para que tudo isso se realize na nossa vida e que através disso não sejamos nós exaltados por causa das nossas posturas e nossos comportamentos, mas que Cristo seja exaltado através de nossa vida. Cristo seja visto como se a nossa vida fosse um espelho a refletir a graça e o amor de Deus a todas as pessoas. Abençoa-nos, Senhor, a nós que aqui estamos e às pessoas que nos acompanham nesse momento, no nome de Jesus Cristo.